sejam felizes para sempre. Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Carlos Bernardo, você está aqui no canal Desenvolvendo a Salvação. Mas antes de eu dar as referências sobre o divórcio, eu gostaria que você ficasse sabendo que o divórcio é uma desgraça, é uma tragédia. Deus odeia o divórcio. Ambas as partes que estão ali envolvidas no divórcio, elas sofrem. E se elas tiverem filhos, a situação fica pior ainda. Se você veio até esse vídeo e está passando por uma situação complicada, cada caso é um caso. Procure um pastor, procure uma liderança espiritual para que te possa aconselhar. E nunca tome decisões a partir de vídeos da internet. Ok? Vamos lá então ao assunto principal. Segundo os dados do IBGE, só no ano passado aqui no Brasil, foi registrado cerca de 373.216 divórcios no Brasil. E a situação ela fica mais complicada quando o divórcio acontece dentro de uma igreja evangélica. Porque nós temos um livro que é a regra de fé da nossa vida, e dentro desse livro é o que contém sobre o casamento e também fala acerca do divórcio. Então, quando essa situação chega na igreja, ela fica mais complicada de se resolver. Vamos então iniciar essa conversa a partir do texto do livro de Mateus, capítulo 19 e os versículos a decorrer. Vamos lá, a leitura diz assim: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, do outro lado do Jordão. E grande multidão seguia ele, e ele os curou. Alguns fariseus se aproximaram dele para pô-lo à prova e perguntar-lhe: é permitido o homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador o fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. E perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar carta ou certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E os discípulos disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor não se casar. Essa foi a pergunta que os fariseus fizeram então para Jesus. Mas na verdade os fariseus não estavam querendo aprender nada de Jesus. Na verdade eles queriam ali provar, como o texto diz, colocar Jesus à prova. Porque acerca do casamento e acerca do divórcio, na verdade acerca do divórcio em si e da carta de divórcio, que foi a pergunta que eles fizeram para Jesus, eles estavam divididos. Era uma divisão que havia entre eles. Alguns tinham uma linha de pensamento sobre esse assunto, enquanto outros tinham uma outra linha de pensamento. Então havia uma divisão ali na teologia deles, na forma de interpretar as escrituras. Então eles perguntam para Jesus para saber qual que era o lado de Jesus, o que Jesus achava dessa divisão, qual que era a posição que Jesus estava tomando. Lembrando que eles não queriam aprender, eles queriam colocar Jesus à prova. O texto que os fariseus vão citar para Jesus estar ali respondendo a pergunta está no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Esse texto é o único texto da lei mosaica que diz especificamente sobre a carta de divórcio. Então era algo bem específico que eles queriam saber de Jesus. Vamos ver o que o texto diz. Se um homem se casar com a mulher e depois não quiser mais por encontrar nela algo que lhe reprova, dará certidão de divórcio à mulher e mandará ela embora. Então era isso que a lei dizia. Se o homem encontrasse algo que o reprovasse ou que não o agradasse, o homem estaria então ali habilitado a liberar aquela mulher, deixar ela de lado para que ela casasse com outro e que ele também continuasse a sua vida. É isso que o texto está dizendo. O problema está na interpretação desse texto. Como não ficou claro o que a lei de Moisés queria deixar, ou pelo menos no entendimento deles, eles não achavam clareza em
algo que não agradasse o marido, algo que ele reprovasse na mulher, então ele poderia dispensar aquela mulher, não ficou bem claro para eles. Então tinha muita dúvida e muitas interpretações para esse texto. Agora na história vai entrar dois homens importantes, o Shammai e o Hillel. Shammai e Hillel eram dois homens, dois rabinos muito importantes lá do período judaico, da cultura judaica. Eram homens que tinham pensamentos diferentes, só que eram autoridades respeitadas pelas suas interpretações da Torá. Um tinha um pensamento mais liberal e o outro tinha um pensamento mais conservador. Vamos dar uma analisada então em Shammai e Hillel. A escola de Hillel era uma escola mais liberal. Os pensadores, aqueles que seguiam os pensamentos de Hillel, os alunos, os seguidores de Hillel, eles interpretavam esse texto que qualquer motivo já poderia dispensar ou dar a carta de divórcio para a mulher. Para eles não tinha critério algum. Eram coisas bobas que as mulheres faziam ou que eles encontravam que pronto, está na lei de Moisés, eu vou querer o divórcio. Então os seguidores de Hillel eram mais liberais. Eles entendiam que qualquer motivo já podia se divorciar. Já a escola de Shammai era uma escola mais conservadora, mais restrita. E eles interpretavam esse texto de uma maneira completamente diferente. Eles ligavam esse qualquer coisa, ou coisa indecente, na verdade, essa coisa indecente, se encontrasse algo indecente na mulher, era apenas a fornicação. Se encontrasse, se a mulher fornicasse, se houvesse então esse ato, aí sim eles liberariam para o divórcio. Você vê como que a visão é muito diferente do qualquer coisinha, né? Então o Shammai era mais conservador. Eu gostaria de lembrar que no caso aqui não é adultério. As pessoas ligam e já pensam que o divórcio era por causa do adultério. Não. Na lei mosaica, o adultério ele era penalizado, a pena da pessoa que cometia o adultério era apedrejamento. Então não teria um divórcio porque uma das partes seriam mortas. Está falando aqui, segundo os pensamentos de Shammai, que seria a fornicação, que é uma coisa completamente diferente de adultério. Então ficamos assim. Jesus responde para eles, eles queriam saber qual que era a linha de pensamento de Jesus, se era Shammai ou se era Hillel. O que Jesus endosava ali, qual que era a linha de pensamento de Jesus. Mas Jesus surpreende os fariseus, porque Jesus vai lá em Gênesis. Ele vai muito além daqueles pensamentos que eles tinham, das divisões bestas teológicas que eles tinham, as dúvidas que eles tinham, e vai lá em Gênesis. Ele vai no plano perfeito de Deus, o casamento perfeito nos planos de Deus. Deus nunca planejou o divórcio quando criou o casamento. Quando o pecado entrou no mundo, trouxe a destruição, a infidelidade, o egoísmo para dentro do casamento. Então, dada a circunstância, Moisés permite. Olha aqui, a pergunta dos fariseus é: por que Moisés então deu a carta? Não, ele permitiu, né, a carta. É uma permissão, não foi um mandamento de Moisés. E tudo isso por causa da dureza do coração dos homens. Segundo os estudiosos, a partir dessa resposta que Jesus deu, algumas pessoas entendem que ali em Mateus 19 existe uma cláusula de exceção para alguns estudiosos, que poderia se divorciar e casar-se de novo. Algumas pessoas pensam assim, vamos ler o texto da resposta de Jesus. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então aqueles que entendem que há essa cláusula de exceção, quando Jesus diz ali imoralidade sexual, que é uma palavra grega chamada porneia, ou porneia, né? Porneia, eles acreditam que aí há uma cláusula de exceção para o novo casamento. Perceba você que em momento algum Jesus disse de um novo casamento. Ele disse que a imoralidade sexual ou a porneia, você poderia se divorciar, mas não está dizendo que você poderia casar de novo. Ele não está dando então um alvará ou existe uma cláusula para que você case de novo. Só que quando estamos lendo Mateus capítulo 19 e a gente entende que eles fizeram menção a Deuteronômio 24, onde os homens estavam se divorciando e casando novamente, por mais que Jesus não cite, dá a entender que esse texto diria que estava habilitando para um novo casamento. Porém, não está claro. Não é um assunto fácil.
É por isso que existem várias vertentes de interpretações. Mas o texto em si, ele não diz isso. Não diz que é um novo casamento. Diz que a imoralidade sexual, a pessoa se divorcia, né? Se separa daquela, não está mais na obrigação do casamento, né? Seria a melhor interpretação para esse texto. Mas vamos para o mais importante. A pergunta que a negada quer saber, que o pessoal quer saber mesmo aí. O que a Bíblia diz do segundo casamento? Vamos ler 2 textos para poder dar uma esclarecida nesse negócio de novo casamento, certo? Romanos capítulo 7. Diz assim o texto. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre do casamento. Por isso, se ela casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. Mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Claro, Romanos 7 é preto no branco, não tem como você arrumar uma cláusula de exceção, não tem como você se desviar desse assunto. Paulo aqui foi claríssimo no que ele quis dizer. Ele disse uma coisa muito clara. A mulher está ligada ao marido enquanto ele vive. A partir do momento que o marido morre ou que a esposa morre, então você está livre para ter um novo casamento. Essa é a cláusula de exceção da Bíblia. A morte, a viuvez. Um dos cônjuges morreu, o que ficou vivo, esse sim, casando-se de novo no Senhor, não tem problema nenhum, não está em adultério, está habilitado a retomar a sua vida amorosa, contrair novas núpcias, um novo casamento. Então Romanos é bem claro com isso. Vamos ler também a primeira carta do apóstolo São Paulo à igreja de Coríntios. Vamos ver o que ele também diz sobre isso. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então se reconcilie-se com seu marido. Aqui nesse texto a gente vai ver que ele vai falar de separação. Separação e divórcio são coisas diferentes. Só o separar já estava bom. Só se separa, tudo bem, fica lá, passou um tempo, se ela voltar com o marido dela, ótimo. Porém, se ela não quiser voltar, ela já está separada, ela fique só. Paulo diz para ficar só, não diz para casar novamente, né? Diz, fique só, não tem essa de casar de novo não. Separar, se você quiser voltar com seu marido, ótimo. Mas do contrário, então você vê que não existe umas cláusulas, os textos são bem claros, né? Só que eles também têm muita interpretação, cada caso é um caso, por isso que a gente tem que entender qual é a situação que a pessoa está passando, ou qual foi a situação que ela passou, para poder então você dar uma resposta à luz do Espírito Santo, à luz da Bíblia Sagrada, dentro de um contexto todo analisado, para que não haja erro, para que não haja frustração, para que não haja engano. Então esses são os 2 textos que traz a luz ao novo casamento na Bíblia, quando pode. Então na viuvez, ou nesse caso de separar, porém ficar então sozinho. Não casa ou volta para o marido. A Bíblia ela não fala sobre todas as coisas. A gente tem casos no casamento que é complicado, casos de agressão, caso de estupro, caso de cada coisa que acontece, que a gente fala, separa de uma vez. Então, cada caso é um caso. Né? Se você está passando por um problema, a melhor solução é você procurar o seu pastor e você se assentar com ele, você, o seu marido, para poder conversar, para que encontre um caminho melhor, segundo as Escrituras Sagradas, segundo o que a Bíblia realmente diz. E a gente não pode deixar de dizer que o melhor caminho é o perdão. Né? Toda a Bíblia é narrada numa história de amor e de perdão. Então, tome a decisão certa, baseada nas Escrituras, que venha a ser regido sobre a sua vida a lei do amor
e do perdão. Deus ele é poderoso para fazer a reconciliação, para restaurar casamentos, para mudar a história. Mas para isso a gente tem que deixar que o Espírito Santo nos envolva para que esse perdão e esse amor seja pleno. Ah, mas você está falando porque você não sabe da minha situação, você não sabe o que eu passei, o que eu passo. Realmente eu sei que não é fácil. A vida sentimental, a emoção da pessoa, o calor da emoção faz a gente tomar atitudes que depois a gente venha se arrepender lá na frente. Então a melhor coisa é ter calma nesse momento, pedir que o Espírito Santo ilumine e que Deus, que é poderoso e que Ele zela pelo casamento e que Ele zela pelo amor das pessoas, porque Deus é amor. A gente não pode dizer, mas o amor acabou. Não. A Bíblia diz que Deus é amor e Deus nunca acaba. Então o amor não acabou. Deus é poderoso para restaurar, né, e trazer vida novamente para esse casamento. Tá bom? Que Deus abençoe. Esse foi o vídeo da semana. Essa foi a reflexão. Mais uma vez eu vou pedir a você que compartilhe esse vídeo. Se ele foi útil para você, passe para os seus amigos, compartilhe aí na sua comunidade, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faz com que a gente cresça e entregue uma boa teologia, entregue um bom material para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe e até uma próxima. Lembrando que vídeo toda segunda-feira. Até uma próxima, tchau!